Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitar que vocês estão em pés, uns estão sentados, então por favor, sente, sem problema. Eu quero pedir com que vocês abram a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. E apenas um único verso, o verso 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Do seu verso, apenas o verso 1. Para embasar o que nós temos a transmitir esta noite. Por favor, quantos acharam, digo amém. Que nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Vou ler novamente. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu quero apenas ficar na parte A deste verso tão famoso e conhecido por toda a igreja, pregado por demais, tema de diversas campanhas, busca do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, enfim. Mas eu quero apenas me deter sobre uma pessoa chamada Uzias. Aqui, rei de Judá, o 10º rei de Judá, na sua responsabilidade hierárquica, monarca, de poder levar o povo de Judá, bem como após a separação das 12 tribos de Israel, onde se transformou o reino do norte, reino do sul. E está aqui o rei Uzias, o 10º rei, nessa grande responsabilidade de continuar um trabalho, um feito, uma realização, que desde o seu avô Joás, bem como o seu pai Amazias, como reis, fizeram um bom trabalho ao Senhor. E Uzias, que também tinha o seu nome, até lá em 2 Reis, capítulo 5, dos versos 1 ao verso 7, nós vamos ver Uzias, mas um outro nome, chamado Azarias. Mas são as mesmas pessoas. Então eu vou ter apenas aqui o nome Uzias. Então Uzias tinha a sua grande responsabilidade de continuar os feitos que o seu avô realizara, com que o seu pai realizara, e agora na sua condição também teria que realizar. O período que ele governou, que ele presidiu Judá, está relatado lá no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 26, fala que ele reinou durante 52 anos, ininterruptos. Que inclusive estes 52 anos, grande parte dele, ou dos anos, foram coisas benéficas, maravilhosas, abençoadoras, prósperas, que permeou todo o seu reinado, ou quase todo o seu reinado. Então falar sobre Uzias parece ser fácil,
mas não é. Requer algumas lições e aprendizado, que é isso que Deus nos proporciona nesta noite. Tem mensagem de bênção? Glória a Deus, aleluia. Mas tem mensagem também de correção. Glória a Deus, aleluia, de igual forma. Então nós iremos aqui em pouco tempo, não quero me delongar, eu quero poder dizer e falar sobre este grande homem. E quais são as lições que podemos tirar para os dias de hoje? Porque Uzias é tão importante para nós. Uzias, quando começa aos seus 16 anos, ou melhor, antes, a história nos diz, a Bíblia também nos dá a entender, que Uzias já era um corresponsável ao lado do seu pai, a monarquia de Judá, ou seja, já auxiliava o seu pai, mesmo sendo tão novo. Porém, após a morte, capítulo 25 de 2 Crônicas, os últimos versos, após a morte do seu pai, Uzias ele é empossado aos 16 anos de idade, como rei sobre Judá, a fim de poder dar continuidade, como já falamos aqui, não quero ser repetitivo, mas dar continuidade no trabalho, no tratado, na responsabilidade de fazer com que Judá continue a adorar a Deus, a buscar a Deus, a não se deter com coisas alheias, enfim, buscar a Deus de fato. Exercer tudo aquilo que o Senhor já havia determinado à nação de Israel, bem como Reino do Norte e Reino do Sul. Com que o povo de fato fosse alguém que estivesse próximo a Deus, nos sacrifícios, na adoração, no seu devocional, na leitura da palavra, que eles pudessem continuar a viver, a experimentar o melhor de Deus, a presença de Deus, as vitórias de Deus para a nação, para o povo. Então este era a grande responsabilidade que Uzias tinha na mão e ele não poderia falhar. Então, por conta disso, ele fez a lição de casa. O que o seu avô fez, ele fez. E o que o seu pai fez, é só dar continuidade. Então foi um exímio aluno de grandes professores, porém, com uma ressalva. Logicamente que o seu avô foi abençoado, trouxe prosperidade a toda Judá. Seu pai também foi extremamente abençoado. Porém, algo que não se ausentava desta família, que era, não havia conseguido mexer nos altares. E esses altares eram santuários feitos para a adoração a outros deuses. Deuses estes que não tem nada a ver com o Deus de Israel. O seu avô não mexeu com isso. O seu pai muito menos. E ele, vou fazer a lição de casa, também não mexeu. A história diz, foi por conta de meus pais fizeram, eu vou fazer de igual forma. E não tentou fazer nada diferente. É lógico, 52 anos foram abençoados por diversas alianças. Até enumerei aqui alguns feitos, algumas realizações dentro desses 52 anos. Mas o seu avô fez e o seu pai fez, vai entendendo. Então, alguns feitos de Uzias. Ele tinha a prática de buscar a Deus, como falamos.
por resultado que teve, por conta disso, o seu reinado foi próspero. Não tinha ausência de nada, pelo contrário, foi rico. Não só Uzias, mas sim todos aqueles que estavam com ele, ao seu lado, também foram prósperos. Maravilha. Derribou os muros de Gate, muro de Jebané, muro de Asdod, e edificou cidade entre essas províncias. Recebeu muitos presentes dos amonitas, onde nós falamos aqui que fez diversas alianças. Deus os ajudou contra os filisteus, contra os árabes, contra os amonitas. Seu nome percorreu toda Jerusalém e chegou até o Egito. Não era pouca coisa. Edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e as fortificou os seus ângulos para serem intransponíveis, para que os inimigos, quando viessem contra Judá, como o reino do norte foi, na dinastia do seu pai, e arruaçou, destruiu os muros. Então Uzias não quis passar por isso, fortificou para que fosse intransponível, ninguém entrasse em Jerusalém. Ninguém. Isso é muito bom. Tinha um exército de homens qualificados em armas, preparados a se defender com escudos. Isso significa tecnologia, isso significa a condição da sua robustez, da sua força, da sua virilidade. Isso significa o reinado poderoso, forte, intransponível. Isso é muito bom. Era muito bom. Desenvolveu grandes ferramentas, não bastando apenas o exército forte, poderoso, desenvolveu grandes ferramentas de ataque, como flechas, como pedras, para destruir todo e qualquer império do mal, contra o seu reinado. Tudo isso, logicamente, foi realizado por conta de quem? De Deus. Deus o deu condição para reexercer tais coisas, para realizar tais proezas, inteligência absurda, que após Salomão, foi o maior e melhor reinado. Uzias experimentou isso, 52 anos. Está muito bom para ser verdade. Qual é a lição, pastor? Esta é boa. Que se eu andar, ou nós andando com Deus, Deus vai exercer em nós força tal, para que possamos resistir em primeiro lugar a diabo, e poder atacar de igual forma, e se tornarmos vencedores. Por quê? Cristo, o maior general, está com a igreja, e está por nos ajudar. Mas note que Uzias aqui, perito, maravilhoso, ministério potente, grandioso, mas houve um déficit, houve uma falha, houve um percalço. É onde que Deus vai nos tratar nesta noite, no percalço. Porque quando às vezes estamos realizando algumas coisas boas, algumas obras maravilhosas,
nós nos esquecemos que somos falhos, que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus para continuar subsistindo sobre esta terra. E por isso que aí precisamos sim do favor, da graça de Deus, que é o favor imerecido, para que continuemos esta jornada. Uzias perfeito, até então, quando a arrogância, o orgulho, a prepotência chegou ao seu coração, de uma certa feita, entrar ao templo e poder chegar no lugar santo, onde fica o incensário, e oferecer sacrifício, levar o incenso ao incensário, sacrificando algo que não era responsabilidade dele, e sim dos sacerdotes. E a Bíblia nos diz, a história nos diz também, que quando Uzias está lá, oferecendo incenso no incensário, na sua volta, ele é confrontado, colocado em xeque, por 81 sacerdotes. Zacarias era um deles, e repreendeu duramente para que ele não fizesse aquilo, para que aquilo não era responsabilidade dele, que era para dar de fato a condição àquele que havia sido chamado a determinada obra para poder realizar, e ele foi chamado para conduzir o povo, nada mais. E por conta dessa repreensão, Uzias não aceitou. E não aceitando, o que aconteceu? Um pontinho de lepra foi afixado na sua testa. Reinado maravilhoso, o homem conceituado em todas as províncias, todos tinham medo de Uzias, pela sua condição, porém, fez algo que desagradou a Deus. A arrogância subiu ao seu coração, e foi acometido numa lepra. E os irmãos sabem muito bem que a lepra é algo impuro, é algo imundo, principalmente no Antigo Testamento. Hoje já existem diversos tratamentos, mas mesmo assim é tirado à parte. Mas lá na época que aconteceu com Uzias, depois que ter acometido essa lepra, ele não ficou mais no palácio, ele não teve mais contato, não pôde mais realizar a obra que ele foi designado a fazer, não tinha mais esta condição, perdeu-se a condição de Deus, primeiramente, na responsabilidade de estar à frente do povo. Aí agora ele é afastado, por conta do pecado, por conta do erro, por conta dos agravos que ele achou, Paulo, que ele poderia fazer. Eu vejo alguns pontos aqui, pastor Sérgio, falhos em Uzias, que não conhecia as Sagradas Escrituras, porque se o mesmo conhecesse as Sagradas Escrituras, saberia da história de Saul, que fez a mesma coisa, que foi atormentado por demônios, que foi chamado Davi para poder tocar a sua harpa, para que o seu espírito o acalmasse. Não tinha conhecimento da palavra de Deus. E quando a Bíblia diz em Oséias que o povo perece por lhe faltar o conhecimento, e o conhecimento das Sagradas Escrituras, ao qual temos a possibilidade de poder vasculhá-la, estudá-la minuciosamente, e poder implementar a palavra de Deus, enxertando em nós.
Uzias falhou, e por conta, houve uma consequência, abro um parênteses aqui, que cada erro, que cada pecado, que cada gravura que cometemos, existem consequências, e às vezes consequências irreparáveis. Por isso, amada igreja do Senhor, o Senhor nesta noite nos instrui ao ponto para que possamos fugir da aparência do mal e seguir, aleluias, a vontade do Senhor, aleluias, em qualquer tempo ou em qualquer circunstâncias, independente do que você está passando hoje. Mas o ponto é, não posso mudar, estou seguindo a Cristo, estou vivendo com Cristo, não posso pegar atalhos, não posso convergir, preciso seguir adiante, porque a Bíblia diz que somente os covardes desistem. Por isso que a Bíblia nos diz, o próprio Deus falando com Josué: seja forte, seja corajoso, prossegue. E não falou uma única vez, não, falou por 3 vezes. Isso significa de fato que o trabalho ele é árduo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Cada um de nós temos uma responsabilidade a zelar, a fazer, a executar. Muitos se preocupam no início, a todo vapor, em poder correr, em poder entregar excelentes resultados, gráficos maravilhosos. Eu trabalho com isso, sem isso, o que seria de mim nas minhas análises financeiras? Como eu poderia falar que o investimento ele é bom se de fato nos gráficos não mostrarem tal coisa? Se a lei do payback, do retorno, que são 5 anos, se o que eu investi não voltar em 5 anos, que profissional que eu sou? Só que na hora quando nós estamos desenvolvendo algumas coisas, eu quero entregar os resultados bons e não, às vezes me foge toda e qualquer análise possível e imaginável. E lidando com o mundo espiritual, a nossa luta não é física, a nossa luta não é visível, a nossa luta é espiritual. E é no mundo invisível. Como relata bem o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas contra as potestades e principados desses séculos, presente nesses séculos. E nos orienta ao ponto de nos revestir de toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Então essa é a instrução para nós nesta noite. Não importa a forma que eu começar, mas procure em ter uma constância, porque sabendo, aleluia, que a nossa vitória, ela não vem de homens, mas ela vem do Senhor, e quem nos garante a vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dele que vem a nossa vitória. E a vitória que eu estou dizendo aqui, não seria eu se não falasse tal coisa. A vitória que eu estou especificando aqui, não é a vitória que muitas vezes nós queremos, bem como os bens tangíveis. Deixa eu parar com esse negócio contábil financeiro. Não são os bens palpáveis, por exemplo, casa, carro, uma boa conta bancária, estabilidade financeira. Isso todos nós almejamos e buscamos, mas será que esse é o ponto determinante para a minha estada aqui na terra? Será que de fato nós estamos realizando a responsabilidade que Deus outorgou sobre nós? Será que estamos fazendo de igual forma como Ele nos ensinou, como Ele nos predestinou a realizarmos?
como nós éramos no passado, como agíamos no passado, quando nós um dia aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e decidimos entregarmos toda a nossa vida nas mãos de Deus. Sei lá, alguns há 5 anos atrás, alguns há 10, 20, 30, 50, há tanto tempo atrás. Será que a caminhada de hoje, a condição que estamos hoje, é a mesma condição que era quando nós iniciamos? Ou, quando está chovendo, na época, independente se eu vou de carro, se a pé ou se de ônibus, eu não vou deixar de servir e adorar o meu Deus. Não tinha importância alguma, porque ora, eu tenho que ir trabalhar e pode estar chovendo, força da expressão, pode estar chovendo canivete. Eu tenho que ir, Luiz. O que eu posso fazer? Mas para a igreja eu não venho, por quê? As responsabilidades que são me dadas, será que são resolvidas? Atento como alguma coisa que nos traz algum benefício ou que eu venha receber algum recurso por tal? Haja vista a sociedade que nós vivemos nos dias de hoje, capitalista, que quando nós olhamos para o mundo evangélico, misericórdia, que recebem-se altos salários, arrogantes, começaram bem. Uzias começou maravilhosamente, era convidado, não tinha espaço na agenda. Aí achou que teria condição de poder cobrar alguma coisa. Começou nos R$10, me ajuda no combustível. Daqui a pouco viu que o negócio está ficando muito bom, pastor Dinélio. Quero 50. Pastor Paulinho sabe disso. Vou aumentar 200. Ainda nos falam. Estou fazendo a obra. E acorda que hora? Me ajuda. 12:00. Estou fazendo a obra. Não foi nem para o monte. Aliás, foi para o monte da coberta. É a realidade, irmãos. Mas pastor, não tem ninguém aqui neste lugar. Calma lá. Porque sabe, pastor Ari, estamos no começo. Temos 13 anos. Ainda. Estamos na fase da puberdade. Da adolescência, pré-adolescência. Como será daqui a 20 anos? Como o pastor Alexandre falou que nós estamos angariando, trabalhando para os nossos filhos ter uma casa para adorar, totalmente pago. Mas e nós? Daqui 20 anos, como estaremos? A mocidade. Aliás, a gente já vai ter a nossa sede já totalmente construída. Os 300 jovens, posso ouvir um amém? Umas 500 irmãs, posso ouvir um amém? Uns 300 coristas, posso ouvir um amém? Um grupo de ministério de louvor que consiga revezar, pelo menos com 10, posso ouvir um amém? Por equipe. Então, orquestra. Não sei instrumentos, tá bom? Tivermos pregadores, pastor Edinélio, para mandar para o Brasil inteiro, e óbvio, não estaremos mais no Brasil. Estaremos rompendo a fronteira, aonde? Nos 5 continentes. Como será a nossa condição? Nós, os patronos da igreja, porque todo mundo começa bem. E daqui a 20 anos, como será se Jesus Cristo não estiver voltado?
Se Jesus Cristo demorar um pouquinho mais ou tardar um pouquinho mais, para nós, para Ele vai chegar no momento certo. Como será a nossa condição espiritual, ministerial? Seremos como os outros que começam bem, mas no decorrer da situação, acaba se vendendo por prato de lentilha, por R$1.000, por R$10.000, vendendo a sua fé. Não tem mais prática na oração, não tem mais prática no jejum, não tem mais prática na leitura da palavra, não se debruça mais sobre a palavra de Deus. Como será a igreja Graça Plena daqui a 20 anos? Se prepare hoje para que o amanhã, aleluia, nós possamos fazer uma grande obra para o Senhor aqui na terra. Então, igreja do Senhor, para de ficar olhando para a direita ou para a esquerda e olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começamos muito bem, o histórico é muito bom, até denominam alguns hoje, pastores de congregações, que vão lá dar um ensino. É bom, isso tem que haver mesmo, mas será que amanhã eu vou poder socorrer uma igreja, uma filial nossa, que tenha 20 membros? Será? Porque amanhã nossas congregações terão 1.000 membros. Eu penso assim. Mas não é problema, não é pecado pensar dessa forma. Não é pecado o pastor Ari ter um carro importado. Qual o problema? Tem problema sim, se ele não fizer a vontade de Deus. Se eu não fizer a vontade de Deus, se o Júnior começar aqui, tô nem aí, eu mando e pronto, acabou. O que eu mando vocês fazem, pronto. Se não quiser, sai fora. Será que nós vamos chegar nessa condição? Não vou visitar não, porque visita não é para mim, sou pastor. Estamos vivendo nisso? Vamos viver isso? Ou melhor, como nós vamos viver? Nós estamos falando aqui no âmbito ministerial. Porque aquele que se preza, desculpa. Porque aquele que se preza realmente realiza a obra de Deus. Não fica dando desculpa, não posso porque não tenho tempo. Não realizo porque não fui chamado. Há quase 20 anos atrás, eu não gosto de falar de mim, mas há quase 20 anos atrás, quando não sabíamos nada, não queríamos fazer nada, mas Deus nos chamou. Fui mandado lá para o Peri Alto, no meio da favela. Hoje não é mais favela, é comunidade. Que eu tinha que descer do púlpito para poder expulsar demônio, para depois voltar para o culto. Porque só tinha eu. E as pessoas iam entrando. Eu tinha que descer, expulsar os demônios e depois voltar. Era essa a nossa condição. E qual a instrução nós tínhamos? Se não fosse a vontade de Deus, se não fosse o querer de Deus sobre as nossas vidas, será que teríamos chegado até os dias de hoje? Quantas dificuldades nós já passamos, quantos problemas nós já passamos. É só nós olharmos um pouquinho, e não muito longe, mas um pouquinho só, do quanto Deus já foi bom conosco, do quanto Deus já nos preparou grandes coisas, como o pastor Ednélio mesmo falou, o que explica um grande milagre de nós termos tudo isso daqui, para desfrutarmos.
O que explica tal milagre, se não vem proveniente de Deus, se não for de Deus, se o seu ministério não for de Deus, ele vai passar, mas o teu ministério eu tenho certeza que é de Deus, e ele tem que perdurar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então receba o fortalecimento da parte de Deus, para que você nos dias difíceis não desanime, continue, levante a cabeça, porque o Senhor é contigo, levante a cabeça, porque Ele vai te garantir sobre essa terra. Tem um hino que diz assim, que a jornada é muito longa, e tenho almas para salvar. Isso aí, a jornada de fato é muito longa. Nesse longa diz espaço, extensão, é o mesmo ponto de dificuldades. Ao longo dos 52 anos que Uzias estava sob a responsabilidade de Judá, a grande maioria dele, aproximadamente 45 a 48 anos, foi perfeito. Só que nos últimos anos dele, deixou a desejar. Então está aí uma grande preocupação. Está aí uma grande pergunta ou incógnita que precisa estar com você todos os dias. Não é só agora não, nessa mensagem, não, são todos os dias. Vou parar? Não posso. Eu dou um conselho para as pessoas que pensam um dia em parar, dos seus projetos materiais, dos seus projetos espirituais, dos seus projetos ministeriais, pensam em parar. Sabe o que você faz? Dá uma volta, dá uma olhada para trás. Vê de onde você veio. Olha de onde Deus te tirou. Olha o que Ele já fez com você. Olha que Ele já te deu uma família, Ele já te deu filho, Ele já te deu emprego, Ele já te deu uma casa, Ele já te deu coisas maravilhosas, dotou você de poder, capacitação do alto dos céus para a realização da sua obra. Então não pare, não pare, não pare, continua, persista, porque o Senhor é contigo, igreja. Independente do que você passe hoje ou irá passar amanhã, mas permaneça firme e não negue ao Senhor. Se quiser aplaudir ao Senhor, aplauda. Você está na casa do Pai, você está na casa de Deus, é Ele que cuida de você, é Ele que cuida do seu ministério, é Ele que cuida da tua família. Porque nada propriamente é nosso por direito. Aí, quando eu penso nesta posição, que nada é meu diretamente por direito, eu entendo que, se não é meu, é de alguém. E esse alguém é aquele que nos deu. Aí vamos pensar um pouquinho sobre isso. O carro que eu tenho é meu? Muito embora eu possa ter angariado juntamente com a minha esposa, com a minha família, para ter. Mas é meu? Não. Os meus filhos, pastor Alexandre, que você morre e mata se possível, não são seus. Parece uma redundância, pelo amor que às vezes não cabe no peito, de demonstração para os nossos filhos, mas não são nossos. Isso me dá uma tremenda dor de barriga, porque medo de falhar, medo de errar, medo de não fazer certo. E quanto algumas pessoas estão fazendo, muitas outras coisas não estão se preocupando com a sua vida e nem com a do seu parente, do quem está ao teu lado. Nós, a igreja do Senhor, precisamos ser despertados. Porque o que é nosso não é nosso, mas sim de Deus. E um dia eu vou ter que prestar conta por tudo isso a Deus. Vamos prestar conta. Por exemplo, meu ministério é meu ministério. Foi Ele que me deu, foi Ele que me chamou. E aí, o que estamos fazendo, hein, Vanessa? O que estamos realizando?
Ah, eu estou realizando a obra. Será que é da melhor qualidade? O que objetiva? O que motiva a nossa estada na terra? Eu almejo bens materiais? Você pode até continuar, mas eu não vou dizer que você naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, não sei se você vai estar lá selecionado. Por quê? O reino deste mundo não consiste em comida e nem em bebida. O reino deste mundo não consiste em bens materiais. O bem deste mundo não consiste em algo palpável, mas, aleluias, o que nos motiva, o que consiste a nossa estada sobre a terra, é de saber um dia que nós herdaremos as mansões celestiais, que hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não estaremos mais, porque o Senhor voltará para resgatar a sua igreja. E eu quero saber quem subirá, quem subirá, quem subirá, aleluia. O que estamos fazendo? Igreja do Senhor, o que estamos fazendo? Que caminho nós estamos tomando? Qual é a direção que nós estamos seguindo? De fazer algo que desagrada a Deus, mesmo sabendo que Deus não se agrada, mas eu persisto, e acabo usando o texto bíblico dizendo, olha, Davi, duplo homicídio, duplo pecado, ele invejou, ou melhor, vários pecados nós podemos enumerar aqui, ele matou Urias, que é diferente desse Uzias, matou Urias. Antes disso ele desejou a mulher de Urias e colocou a mulher depois para dentro de casa e coabitou com ela. Ah, mas ele era segundo o coração de Deus. Tem algumas pessoas aí que falam assim, olha, alguns líderes já pensando dessa forma, até nem usei o esboço. Tem alguns líderes pensando dessa forma, olha, você não precisa mais orar, tá? Você não precisa mais jejuar. Vai jejuar não para você ver. Não vai orar não para ver se você subsiste. Não vai pagar o preço no altar do Senhor. Não vai ter prática na oração, no devocional, para ver se você permanece. Porque haja vista, obreiro, ou cristão, ou filho de Deus que não ora, é preocupante. Por isso que talvez os vendavais, né? Ai, quero parar. Ai, não quero mais ir. Ah, não quero ir mais porque fulano de tal falou mal de mim. Não olha mais na minha cara. Não vou mais olhar na cara dela. Fica lá com um bicão do tamanho do mundo. Maior do que o do Paulo. E aí? Qual que é a nossa condição? Estamos corretos? Ou estamos muito preocupados com A, com B ou com C? E deixamos nos preocupar com as coisas de Deus. As coisas que nos motivam a continuar a nossa jornada. Igreja do Senhor, nada pode substituir a buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. Eu não posso alterar a ordem, porque ela é única. Não pode ser alterada, não pode ser mudada, ela é única. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, que a vez de comer, o que a vez de beber e o que a vez de vestir, virão na sequência. Mas isso não é mais importante. E nós estamos nos importando com coisas fúteis. Com as contas que eu vou pagar amanhã, que eu tenho muitas.
Será que eu tenho que me preocupar com isso mesmo? Talvez como ser humano isso daí é natural, mas porém, não é o Senhor que cuida de nós, não é Ele que cuida das andorinhas, não é Ele que cuida dos pardais, e não deixam eles morrerem. Você acha que o Senhor nos deixará morrer, perecer, sem vermos a glória de Deus, se assim o quisermos e o buscarmos? De forma nenhuma. Igreja, não há tempo mais de brincar, não há tempo mais de ficar parado, inerte, choramingando pelos cantos. Porque se você estiver assim hoje, daqui a 20 anos, você não chega até os 25, até os 20 anos. Você não chega a nenhum ano. Então, por isso, o importante é como você está hoje. Porque Ele vai diagnosticar o que você vai ser o amanhã. Como está a sua força hoje? Ou como passou a igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse. Começou muito bem. Seguiu uma trajetória até boa, linear. Mas se enrolou com algumas coisas. Os patronos da igreja, os pastores primários daquela igreja, os secundários, já haviam saído. E a terceira geração era uma geração em desamor, que não tinha mais prática nas coisas de Deus. Começaram bem. Teve até uma constância. Porém, quando estava chegando no final, não foi que nem Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, entreguei a minha fé. E agora o que me está proposto é a minha coroa. Por quê? Começou bem, teve uma vida ministerial linear, contínua, e no final continuou mantendo. Por isso que, como o pastor Sérgio falou aqui, orando, quem tem ouvidos ouça. Porque a cada carta, 7 cartas às igrejas da Ásia, quando João escreve, existe sempre a última frase: ao que vencer, 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 herdará as promessas de Deus, que é morar no novo céu, morar numa nova terra. É o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Fique de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se você quiser glorificar, glorifique. Eu sei que foi um pouco meio difícil, mas é reflexão, igreja. Com certeza, talvez não te dê um carro novo, não te dê uma casa nova, um emprego novo, mas eu vou te dizer, te garante no céu. Se você permanecer. E eu quero nesta noite aqui fazer uma oração, na responsabilidade que foi nos dada. Eu quero fazer uma pergunta ao meu amigo, à minha amiga, ao irmão ou irmã que adentrou este santuário, que nunca havia ouvido Deus falar assim tão diretamente, não porque eu estou pregando, mas a palavra me cortou hoje pela manhã, e me corta até agora. Em sinceridade, eu quero que continue cortando até a volta do Senhor Jesus. E a minha direção hoje, ao convite daquele amigo ou amiga que ainda não se entregou ao Senhor Jesus Cristo, não se decidiu a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero que você saia do seu lugar e venha até a frente receber a oração da igreja, para que o Senhor possa te ajudar a te conduzir até a volta do Senhor Jesus Cristo. E aquela pessoa também que se desviou do caminho do Senhor, possivelmente por as dificuldades,
pelas intempéries, pelos problemas que nos sobrevêm no nosso cotidiano. Eu desanimei, eu fraquejei. Então te pergunto nesta noite, ou melhor, te conclamo: saia do teu lugar e venha até a frente para receber ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque fora de Cristo não existe salvação. Muitos procuram diversos caminhos, mas só existe um. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Cristo. E se você não quiser vir, não tem problema, ou de repente não tenha. Eu quero que você coloque as mãos hoje, agora no seu coração. Todos, até eu assim vou fazer. Vou fazer uma oração e logo em seguida o ministério de louvor estará adorando a Deus. Eu quero fazer uma oração de entrega. Entregar o que, pastor? A sua vida, que é o bem maior que você tem, que lembra, não é tua, mas sim de Deus. O teu ministério não é teu, e sim de Deus. Graça plena não é do pastor Ademilson, não é do pastor Ari, mas sim de Deus. Ai destes homens que estiverem à frente da igreja e não conduzir a ela segundo a vontade do Senhor, passarão e serão levantadas outras pessoas, porque é assim o reinado de Cristo. Queres fazer? Faça. Se vocês não querem cantar do jeito que o Senhor assim o chamou, o vosso ministério será passado. Se eu não quiser pregar como o Senhor me ordena a pregar, o meu ministério será passado. Se eu não quiser tocar como o Senhor quer que eu toque, o meu ministério também passará. Aleluia. A minha pregação vai passar, o meu título vai passar, o meu diploma vai passar, mas a obra de Deus vai subsistir. Que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluias, contra a igreja do Senhor não há vale nem encantamento, não há obra de macumbaria, não há obra de feitiçaria, não há coisa do presente e nem do porvir. Somente a vontade do Senhor soberana acontecerá.